Mais uma vez, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Então, para iniciar nossa atividade, nossa leitura e trabalho da noite, vamos ler uma mensagem, vamos estudar uma mensagem, vamos meditar uma mensagem do caminho da verdade, caminho, verdade e vida, deixado por Chico Xavier, pelo mentor Emmanuel. A leitura é do capítulo 6, Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. São palavras de Mateus, deixado por Mateus 14, 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, impossível, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Convido os irmãos presentes aqui neste centro espírita, também os irmãos em casa, assistindo nos seus lares. Que rendamos graças a Deus, porque o amor do Cristo nos atraiu e nos reuniu neste momento. E é envolvidos por esse amor, por essa certeza do amparo espiritual, que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, rogando sempre que nos mantenha envolvidos e abraçados por essa luz maravilhosa, que nos conforta, que nos consola, mas que também desperte em nós vontade de crescermos, de evoluirmos, precisando para isso o recurso do estudo, que nos traz instrução, ensinamento e direção. Que o Evangelho desta noite alcance os nossos corações, as nossas almas, os recantos mais profundos, nos traga despertamento, interesse, boa vontade, para buscarmos no nosso dia a dia, sermos esses ceareiros que o Mestre busca, para juntos, lado a lado,
um auxiliando o outro, amparando o outro, crescermos todos juntos, que é isso que o Pai espera de nós. Te rendemos graças mais uma vez, Senhor, e te pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite, amparando a todos nós, em especial a oradora Vani, que seja intuída e já vem instruída através dos estudos. Que a paz seja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. A Vani. Então, mais uma vez, boa noite. Já fiz bagunça. Então, boa noite a todos. Nos preparamos mais uma noite, né, de estudo aí do Evangelho de Jesus. E vamos juntos, então, aprendermos mais um pouco, refletirmos, né? Então, que Jesus nos abençoe nesta noite, com a tua presença, e que nós possamos aproveitar, refletir sobre o ensinamento que vamos ver hoje, né? E esse ensinamento que está no capítulo 7, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo, Kardec vai nos trazer alguns itens aí, né? Abordar alguns itens, e onde nós vamos falar o que é preciso entender por pobres de espírito, quem quer que se eleve será rebaixado, mistérios ocultos dos sábios e prudentes, o orgulho e a humildade, e a missão do homem inteligente na Terra. Praticamente, esse capítulo, ele vai nos falar sobre a humildade e o orgulho, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Este foi um dos primeiros discursos, né, de Jesus em seu ministério público, né? Foi o famoso Sermão da Montanha. E exatamente nesse sermão, ele pregou essa mensagem sobre a pobreza de espírito, que tem se tornado incompreensível para todos nós, né, até hoje. Como Jesus sabia o que era mais importante ensinar, ele não perdeu tempo, né, e foi direto ao ponto, revelando a necessidade básica para o homem, que indicando-nos aí que a humildade profunda é a porta de entrada para o reino dos céus. E ele vai nos falar, então, aqui Jesus vai destacar a beleza, né? Vai destacar a simplicidade. E ele inverte a lógica do mundo, e em vez de ele exaltar o poder, a força, a guerra, ele valoriza os pequenos, os frágeis, né, os singelos, aqueles assim que já reconhecem as suas próprias falhas. E quando nós admitimos os nossos erros, nós mostramos que estamos prontos para mudar. E é diferente daqueles que se apegam às certezas, resistem à transformação. Então, os pobres de espírito, eles se despem da soberba, né, e da crença de serem melhores do que os outros. E a incredulidade se diverte com esta máxima, né, como em muitas outras coisas, porque não compreendem. Então, por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência. Ele não se refere à pobreza material, né? Mas, principalmente, refere-se aos humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os pobres de espírito da época de Jesus
eram justamente a população humilde. Era aqueles que não tinham recursos materiais, né? Mas que eram também, ao mesmo tempo, desprezados pelos fariseus, pelos ricos, né? Pelos orgulhosos, e que também, por conhecerem a lei, eles se achavam em plena graça de Deus, mas nada ensinavam os pobres, por acharem que eles eram indignos, né? Pois não cumpriam a lei como eles. Mas, no entanto, foram esses pobres, marginalizados, que se tornaram receptivos aos ensinos do Mestre, porque eles se assemelhavam às crianças, né? E nós sabemos que as crianças, elas são possuidoras de uma simplicidade de coração, de pureza, né? Elas estão no princípio da construção da humildade. Então, Jesus faz essa comparação, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, né? Porque são os humildes de espírito, e não ao sábio que acredita saber mais, né? Que confia mais em si do que em Deus. E Jesus, ele, em todas as circunstâncias, ele coloca, então, a humildade, né, esse sentimento, na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho, que é o vício, né, que dele se afastam as criaturas. E aí ele nos diz: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. E aqui, na sequência, então, do Evangelho, nós vamos entender tudo que nós conquistamos aqui, no plano terrestre, é apenas empréstimo de Deus. Tudo é transitório, né? O nosso saber, o nosso conhecimento, a nossa posição social, tudo é transitório. E tudo é para o nosso aprendizado, para evoluirmos. Então, Deus, ele quer de nós que sejamos filhos, né, ricos em amor e pobres de orgulho. E segundo ele, então, sendo simples, sendo puros de coração, nós conquistaremos o reino dos céus, como uma recompensa. Mas o que seria, então, esse reino dos céus? Vamos procurar entender, né? São estados felizes da nossa alma, são resultados da nossa harmonia, são resultado do nosso equilíbrio espiritual. Quando nós nos ligamos em vibrações superiores, quando o nosso espírito se vincula, se liga à paz, ao amor, à fraternidade, né, ao exercício do bem, isso tudo vai nos envolver numa energia amorosa, né, numa energia superior. E com isso, nós vamos, então, conquistando esse reino, né, dentro de nós. De forma que o estado de bem-aventuranças, né, que é a felicidade que o Mestre nos prometeu. Então, tudo vai se tornando uma realidade. E certa vez, os discípulos então perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E o Mestre traz uma criança e diz: será maior aquele que se humilhar, que se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, aquele que não tiver a pretensão de ser superior aos outros e nem infalível. Porque nenhum de nós aqui nesse planeta, né, nesse planeta de provas e expiações,
podemos nos considerar espíritos superiores, né? Todos nós erramos, falhamos e muito. E Jesus, então, né, diz que a pobreza de paixões e vícios, né, então foi o que mais ele combateu. Essa pobreza de sentimentos impuros que ainda nós carregamos, né, de alma endurecida ainda, de arrogância. Então, todos os sentimentos inferiores que fazem parte das nossas imperfeições, que nós ainda trazemos. E quem quer que se eleve será rebaixado. Então, como podemos entender essa máxima do Cristo? E aqui nós vamos ter no item 4 uma passagem com Jesus e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, trata-se de Salomé, que era a mãe dos apóstolos, Tiago, né, maior, e João Evangelista. E onde ela, então, em seu orgulho de mãe, ordena para que os seus filhos sejam escolhidos, né, para que eles se assentem ao lado do Cristo em seu reino. E aí o Cristo responde a ela que não cabia a ele decidir, somente Deus prepara o lugar para aquele que está preparado, para aquele que está pronto, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade. Então, não é porque eles seguiam Jesus, compartilhavam com ele as lições, é que poderiam ter essa pretensão, né, de serem os privilegiados, de serem os escolhidos. E assim acontece conosco. Nós também temos dificuldades de vivenciar o Evangelho de Jesus, né? Por isso que ele continua dizendo: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Essa afirmação do mestre, ela vai nos revelar a importância de servir. Se nós seguimos o Cristo, nós temos essa tarefa de servi-lo, né? Então foi dessa maneira que ele viveu, reviveu, né, todos os momentos que ele passou entre nós, servindo ao próximo. Esse foi o exemplo que ele nos deixou. E através desses exemplos, das suas palavras, das suas ações, ele foi demonstrando a todos nós a necessidade de servir ao próximo. E aí, em tantas outras passagens, ele também demonstrou o seu serviço, né, o seu trabalho, né, o seu espírito de humildade, de serviço, né? E nos traz essa referência. Então, a referência do trabalho, né? O trabalho em nome do amor, o trabalho em nome da fraternidade, cumprindo, né, os nossos deveres como filhos de Deus. Então, esta foi a proposta dele. E que servir é o uso inteligente que nós temos, né? É o uso inteligente, amoroso dos recursos que Deus nos deu. E que recursos são esses? O tempo, o conhecimento, né, os bens. Então, tudo isso para o bem comum de todos nós. E que é o único caminho para a verdadeira grandeza espiritual. E nós vamos ver que a humildade, ela tem dois caminhos. Então, ela é bondade e conhecimento. Ela se alia à bondade quando nós nos tornamos indulgentes com as imperfeições alheias. Quando nós compreendemos que somos todos iguais perante Deus, né? Que todos nós estamos em evolução, em progresso espiritual. Então, nós compreendemos, né, que nós temos falhas e que o outro também. E ela se alia ao conhecimento, quando nós nos colocamos abertos a novos aprendizados,
quando nós nos desapegamos das verdades absolutas. E no Espiritismo, a humildade é como um perfume eterno, pois sem ela a caridade se torna apenas exibição. Então, sem a prática da humildade, nenhuma outra virtude nós conseguimos conquistar. E nós precisamos compreender essa necessidade de aprimorar o nosso conhecimento, o nosso espírito, né, cada vez mais, cientes de que a nossa ascensão, ela requer conhecimento e amor, ou seja, sabedoria e bondade. Então, elas caminham juntas. E aí nós vamos lembrar, então, de Sócrates, quando dizia: sábio é aquele que sabe que nada sabe. E ainda, Emmanuel vai nos trazer, né, a sua mensagem no livro Pensamento e Vida, quando ele coloca, né, que a carência da humildade, no fundo, é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, porque ela faz surgir em nós sentimentos doentios, os pensamentos que são o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a nossa vaidade, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência em todas e em qualquer direção. Então, olha a importância de nós aprendermos a ser humildes. E aí Kardec também vai salientar que o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Quantas vezes nós nos sentimos orgulhosos por aquilo que somos, por aquilo que temos, pela nossa posição social diante da sociedade, né? Pelos bens terrenos que nós temos, pela riqueza, pelo dinheiro. Então, quantas vezes nós nos perdemos nesse caminho do orgulho? E por isso que o Evangelho vem nos chamar a atenção, né? A humildade, ela é então essa virtude muito esquecida entre nós, né? Ela é necessidade para o nosso progresso espiritual. Os grandes exemplos foram nos deixados, né? Através de Jesus, através dos seus discípulos, né? De tantos outros irmãos aí que estiveram entre nós, nos deixando exemplos de humildade, né? Lembramos muito de Chico Xavier, o seu trabalho durante toda a sua vida, sua dedicação ao espiritismo, né? O teu amor ao bem, ao próximo. E em todos os momentos, mesmo ele sofrendo humilhações, né? Mesmo ele não sendo entendido, ele sempre se colocou, né, como um ser humilde. E ele sempre dizia: eu sou apenas um cisco, né? Então nós temos que pensar nisso, que todos os exemplos estão aí para nós seguirmos, né? Mas poucos de nós procuramos seguir. No entanto, nós podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade? Claro que não, porque esse sentimento, ele nivela, ele iguala os homens. Esse sentimento nos diz que nós somos irmãos, que nós devemos nos ajudar uns aos outros, e nos conduzindo sempre ao caminho do bem. Portanto, sem a humildade, apenas nos enfeitamos de virtudes que não temos, como se cobríssemos de um vestuário, de uma roupa, para esconder as deformidades do corpo. O Espírito Lacordaire nos diz isso.
reafirmando-nos que o orgulho é o terrível adversário dessa virtude, porque nos leva à cegueira espiritual. E é a chaga da humanidade, né? Porque nós precisamos combatê-lo, porque ele nos afasta de Deus, né? Porque nós nos revoltamos contra ele quando nos sentimos orgulhosos. Enquanto que, nos tornando humildes, ficamos submissos à sua vontade e compreendemos melhor os teus desígnios. E qual é a missão inteligente do homem na Terra? E aí Kardec vai nos dizer: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mesmo supondo que sejais uma dessas sumidades, né, dessas pessoas inteligentes do globo. Não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. E a tarefa é utilizar a inteligência como ferramenta de amor, de progresso moral, de auxílio ao próximo, superando o orgulho. Essa é a missão do homem na Terra. Porque a inteligência, né, sem moralidade, ela é um desvio. Ela deve ser usada para desenvolver as inteligências retardatárias, para construir pontes, e essas pontes, né, levar o auxílio, levar o progresso a toda a coletividade. Então, esse é o objetivo. É um dom divino que Deus nos dá, é um talento que nós devemos multiplicar em benefícios, né? E não em exaltação pessoal. Servindo ao próximo, em vez de dominá-lo. Então, é utilizar esse conhecimento que se tem para educar, para promover a evolução do planeta, né? E a evolução moral do homem, e não destruir, não promover guerras, conflitos. É uma aliança entre a ciência e o espírito, porque ele deve estar alinhado com a espiritualidade, provando a providência de Deus, né, e não destruindo-a. E porque a humildade é a verdadeira riqueza da alma. E quem vai nos dizer é Emmanuel, porque nos liberta. Ser pobre de espírito é esvaziar o nosso coração de vaidades, de ambições inferiores, abrindo espaço para a verdadeira luz que está ao nosso alcance. É a liberdade interior que nos permite aprender e crescer constantemente. E aí Joana de Ângeles vai nos dizer, porque ela traz a paz psíquica, nos lembrando que ela é o escudo para a nossa alma, que ela nos liberta da dor, do orgulho ferido. Ela permite aceitarmos as nossas imperfeições e a dos outros com serenidade, com respeito. É o caminho para a paz mental e emocional. Promove conhecimento contínuo. André Luiz nos mostra que o reconhecimento de nossas limitações com humildade é o primeiro passo para o nosso progresso espiritual. É a coragem de admitir que somos aprendizes eternos. Nós vamos aprender sempre, né? O espírito, ele é imortal, ele deseja sempre alçar voos maiores. E é através do conhecimento, através do estudo, através do esforço moral que nós temos que fazer.
E lembremos assim que a lei divina, ela é perfeita. Quem se eleva por orgulho pode até subir rápido, mas a queda é quase inevitável. Quem cresce com humildade constrói bases sólidas, né? A sua ascensão é estável, a sua consciência é leve, a sua paz interior é preservada. Então, que nós possamos buscar ser melhores no que fazemos, não para sermos melhores, maiores que alguém, não, mas para honrar a confiança que Deus depositou em cada um de nós. Porque a vitória mais alta é aquela que nasce da humildade. Então, ela é a chave que abre todas as portas do entendimento. Nos disse Chico Xavier. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? E até a próxima. Boa noite. Agora faremos a vibração. Vibremos. Vibração. Em tranquila serenidade e confiante no Divino Mestre, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto por todos aqueles que sofrem, tanto encarnados como desencarnados. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desencarnados e suicidas, pelas crianças, jovens e idosos que sofrem, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que porventura tenhamos ofendido, aos nomes das pessoas anotados no início da reunião, pelos trabalhadores do bem, por nossos lares, por nós mesmos, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho como norma de conduta para toda a humanidade, por esta casa que nos acolhe e seus benfeitores espirituais. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Para encerrarmos essa parte do nosso trabalho da noite, o estudo, a exposição do Evangelho, vamos fazendo a nossa prece de agradecimentos a Deus, nosso Pai, a toda a equipe espiritual que trabalha nesta casa arduamente desde a manhã, preparando o ambiente, preparando aqueles irmãos que precisam de orientação, preparando a cada um de nós também em nossos lares, em nossas ocupações, para que cheguemos aqui em condições de absorver os ensinamentos e, mais do que isso, colocá-los em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, de conhecermos essa doutrina de amor e de podermos ser trabalhadores nessa seara do Cristo, de extrema importância para cada um de nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa paz e para a nossa compreensão dos desígnios divinos. Agradecido, Senhor, pela oportunidade, agradecido pela palestra que recebemos, momentos de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um guia seguro do nosso comportamento moral. Queremos, mais uma vez, Senhor, além de agradecer, pedir também que essas bênçãos, que essa paz, as blandícias do Seu Evangelho permaneçam conosco, nos acompanhem de volta aos nossos lares, acompanhem em nossas atitudes, os nossos relacionamentos, nos nossos convívios, para que possamos transmitir a cada oportunidade, a cada instante, esses ensinamentos que aqui adquirimos, que aqui recebemos,
poder espalhar por todos aqueles que estiverem à nossa volta e assim espalharmos também o amor do Cristo para todos, porque todos somos necessitados. Mais uma vez agradecidos, pedimos que suas bênçãos e paz permaneçam conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Enquanto nossos irmãos se preparam para o passe, vou dar alguns avisos rápidos. O primeiro é que na sexta-feira próxima estaremos fazendo a entrega das cestas básicas para os assistidos e dessa forma precisamos de auxílio, né, de quem possa nos ajudar, tá? Com mão de obra ou com carros, né, para a gente trazer as cestas lá do Departamento Social do município, Secretaria de Desenvolvimento Social, trazer para cá, tá? Então, aqueles que puderem colaborar, na sexta-feira, às 15h30, estaremos lá, tá? Em frente ao hospital ali, né, onde trabalha a nossa irmã Vivian. Uma outra questão bem importante, né, que todos vibrem positivamente, porque amanhã, além de ser a data da aparição, Vivian, me ajuda aí, amanhã é 25 de março, a data do primeiro advento do Espírito de Verdade, isso, né? Isso. Então foi a data oficial da primeira aparição do Espírito de Verdade, né? E não por coincidência, mas, né? Não, aniversário da casa. Aniversário da casa, né? Então amanhã também é aniversário da nossa casa, na verdade é aniversário de fundação oficial, né? Da casa, da ata de fundação, foi no dia 25 de março de 2005, apesar que nós já trabalhávamos aqui desde 98, 99, né? Então, que vibremos pela nossa casa, vibremos pelo Espírito de Verdade, né? E ele vibrando por nós com certeza, todos os dias. Se vocês quiserem vibrar pelo presidente também, ele agradece, tá bom? E, por último, convidar todos, né, a agradecer pela presença de hoje, né, nós aqui dando aí a nossa atenção à nossa irmã Avani. Na próxima semana, como é a última semana do mês, receberemos uma convidada, que será a palestrante da noite, que é Francine, uma psicóloga, que é lá da Ilha Comprida. Então, peço também aos irmãos, né, que possamos vir prestigiá-la, né, para que ela seja bem recebida aqui acaloradamente, ok? Então, mais uma vez, obrigado. Vamos nos preparar para os passes, né? E depois que sigamos em paz para as nossas casas. Os nossos trabalhadores mirins estarão aqui direcionando as pessoas para o passe, né? Mas os irmãos já sabem, né? Em ordem, em sequência, provavelmente de 8 em 8, né? Para que todos recebam o passe. Boa noite.